Luana nunca imaginou que, ao sair da casa dos pais, enfrentaria aquela provação. Durante várias noites, antes de dormir no colchão surrado que tinha sido dado a ela se lembrava de Erivan e sonhava poder vê-lo de novo. Ela não queria que ele pensasse que ela o havia abandonado. Luana olhava para o portão de metal, desejando poder sair dali para não voltar mais. Porém, ela sabia que mesmo se tentasse, não conseguiria. E sabia que, se fosse pega novamente, poderia ser seu fim. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Luana muitas vezes pensava o quanto a sua vida tinha fugido ao seu controle. Desde que tinha completado a maioridade, ela tinha saído da casa de seus pais. Era um pequeno povoado em que as pessoas mais sobreviviam do que viviam. Ela gostava muito de morar com seu pai e sua mãe, mas a idade tinha chegado e eles já não eram capazes de trabalhar para sustentar a casa. Como eles sempre tinham feito o seu melhor para colocar comida na mesa, Luana sentiu que era o seu momento de retribuir. Sendo assim, mesmo com os protestos dos pais, ela fez as malas e disse que voltaria com dinheiro. Seus pais temiam que a filha fosse para a cidade grande, mas a verdade é que eles sabiam que aquela era a única opção. Antes de ir embora, Luana foi se despedir de Erivan. Luana e Erivan tinham crescido juntos e desde sempre se deram bem. Eles passavam tanto tempo juntos que algumas pessoas brincavam que eles se tornariam um casal de namorados ao crescerem. E realmente, enquanto Luana e Erivan cresciam, eles se tornavam cada vez mais próximos. Conversavam e saíam juntos e partilhavam brincadeiras entre os dois, piadas internas que apenas os dois entendiam. A única coisa que não permitiu que um se declarasse ao outro foi a timidez. Tanto Luana quanto Erivan tinham passado muito tempo juntos e dividiam muitas brincadeiras, piadas e até segredos. Mas dizer que queriam ser mais do que amigos era um desafio que os dois tinham receio de enfrentar. O medo da rejeição impediu que os dois namorassem. E quando Luana foi até Erivan e disse que estava indo embora por um tempo, o coração dos dois se partiu. Erivan passou toda aquela noite pensando que nunca mais veria Luana. Ele pensou tanto que sua cabeça doeu e ele decidiu que não poderia mais perder tempo. Então, no dia seguinte ao aviso de Luana, Erivan correu até a sua casa. Ainda era muito cedo, mas ela já estava indo em direção à rodoviária. Luana queria pegar o primeiro ônibus que partiria em direção à cidade. Erivan correu até ela. O tempo fechou e uma garoa começou a cair, molhando Luana e Erivan. Quando ela o viu se aproximando, sorriu. Ele então se ajoelhou aos pés de Luana e disse que a amava e que não poderia perder a oportunidade de dizer aquilo. Luana, feliz, disse que o amava também. Os dois se abraçaram e se beijaram demorada e apaixonadamente. Enquanto sorriu para Erivan, Luana se sentiu subitamente triste. Ela disse a Erivan que o amava muito, mas que precisava partir. Ela precisava ir atrás de um emprego que rendesse dinheiro suficiente para ela ajudar os seus pais em casa. Luana começou a chorar e disse que queria ficar com ele, mas que também tinha que ajudar os pais. Porém, Erivan continuou a sorrir e disse que entendia os seus motivos e que ela estava certa, e que não importava o tempo que demorasse, ele a esperaria. O casal se beijou novamente e os dois então foram para a rodoviária juntos. Segurando a mala, Luana entrou no ônibus. Chorando, ela se despediu de Erivan, mas prometeu voltar. Já dentro do ônibus, ela olhou para fora pela janela e viu Erivan olhando. Ele sorriu para ela e ela foi embora, já ansiosa para ver aquele sorriso de novo. Luana chegou na cidade grande e começou a procurar um lugar em que poderia se estabelecer. Ela esperava conseguir um lugar barato e começar a trabalhar em algum lugar na área da limpeza. Ela já trabalhava nisso há bastante tempo, mas esperava conseguir pegar um trabalho fixo que pagasse melhor. Assim, poderia conseguir dinheiro para continuar ali por alguns meses. Mas apesar de seu esforço, Luana logo percebeu que não seria tão fácil assim se estabelecer na nova cidade. Ela passou a primeira noite na rua. Ela se encolheu em um ponto de ônibus e ficou ali aguentando o frio. Como nunca tinha passado por algo parecido em sua vida, ela precisou se controlar para não pegar o primeiro ônibus de volta à cidade natal. No segundo dia, Luana foi até um banheiro público e
e conseguiu escovar os dentes e jogar uma água no rosto. Ela penteou os cabelos e, quando achou que estava com uma aparência mais apresentável, foi em busca de um lugar para alugar. Ela tentou pedir informações a algumas pessoas, mas era tímida. Na cidade grande, as pessoas eram apressadas, sem tempo para dar informações ou ensinar como chegar a determinados lugares. Mas quando já estava com os pés doloridos de tanto andar, ela foi no meio de uma multidão e começou a perguntar para todas as pessoas se ali havia lugares para alugar. Ela estava desesperada. Enquanto buscava ajuda, uma senhora foi até a Luana. Ela tinha uma expressão bondosa e pediu para a Luana a acompanhar. Luana seguiu a senhora até um prédio com aparência velha e descuidada. Eu alugo alguns dos quartos desse prédio. Como você pode ver, eles não estão em seus melhores estados, mas tem água quente e lençóis limpos. Se você quiser, podemos negociar um bom valor. A senhora falou para a Luana. Sem ter outra opção, Luana aceitou. Ela achou que tinha conseguido um quarto por um bom valor, mas assim que entrou no lugar, viu que talvez tivesse pagado bem mais do que valia. Era pequeno, com paredes com infiltração e cheiro de mofo. Mesmo assim, ela ficou aliviada em poder se deitar em uma cama confortável. E de fato o lugar tinha lençóis limpos e até uma televisão. Luana ficou assistindo algumas novelas enquanto pensava no que faria no dia seguinte. Enquanto via uma das cenas da novela, em que um casal apaixonado se reencontrava, Luana não conseguiu deixar de pensar em Erivan. Ela mal podia esperar para revê-lo. No dia seguinte, enquanto procurava vagas de emprego, Luana comprou um jornal para entender quais locais estavam contratando. Ela comprou um café e se sentou perto da entrada do prédio, lendo as páginas e procurando vagas de emprego. Enquanto lia, a senhora que tinha alugado o apartamento para ela se aproximou dela e se sentou ao seu lado. "E então, minha jovem, como passou a noite?" Ela perguntou para a Luana, que respondeu que tinha sido uma noite tranquila. "Eu sei que o lugar não é perfeito, mas devo dizer que por aqui você não encontraria nada melhor pelo preço que aluguei. Você é nova por aqui, certo?" Ela perguntou novamente. Luana disse que era nova sim e que estava procurando algum emprego para conseguir dinheiro para ajudar sua família. Ela disse que procurava algum emprego na área de limpeza. A senhora disse que ela encontraria algum emprego bom na outra área da cidade, que era onde tinha mais empresas, escolas e hospitais e que sempre precisavam de pessoas para ajudar com a limpeza. Porém, a senhora alertou que ela deveria tomar cuidado com algumas pessoas, dizendo que ela era uma jovem ingênua e algumas pessoas poderiam querer se aproveitar disso. Disse que ela sempre deveria ir de dia e, se pudesse, acompanhada de outras pessoas que também iriam fazer entrevistas. Luana pensou em responder à senhora e dizer que não era ingênua, mas preferiu não dizer nada e apenas agradeceu o conselho. Naquela mesma tarde, Luana pegou 2 ônibus e foi até a área em que a senhora disse a ela que contratavam pessoas para fazerem limpezas. Ela caminhou durante algum tempo e percebeu que ali tinha muitos estabelecimentos mesmo. Havia hospitais e empresas. Mas também havia locais sem fachada, com seguranças nas portas. Luana não entendeu o que eram aqueles locais. Ela perguntou em alguns locais se estavam aceitando pessoas para trabalhar. Ela andou bastante e acabou descobrindo que na semana seguinte teria entrevista para vagas de limpeza em uma fábrica e decidiu ir. Ela voltou para o apartamento, encontrou a mesma senhora que tinha alugado o apartamento para ela e começou a conversar com ela. Luana e a senhora ficaram conversando durante horas do lado de fora do apartamento ao longo daquela semana. Elas falavam primeiro sobre o clima e coisas banais, mas conforme as horas iam passando, elas começaram a falar sobre a vida. Luana acabou percebendo que tinha muito em comum com aquela senhora. As duas tinham vindo de cidades interioranas e adoravam cozinhar e costurar. Elas acabaram se tornando boas amigas e Luana passou a vê-la como uma avó. Ao fim da semana, Luana explicou que tinha ido ao centro e conseguido uma entrevista para a semana seguinte, à tarde. A senhora olhou para ela, suspirou e disse: "Luana, eu acho melhor você não ir." Luana ficou confusa e perguntou o porquê. Ela disse que precisava ir, pois precisava trabalhar, fazer faxinas para conseguir juntar dinheiro e ajudar os pais. "Eu vou ser sincera, Luana. Você é jovem, bonita e de aparência inocente. E para aqueles lados, já tiveram relatos de jovens que desapareceram. Eu tenho as minhas suspeitas do que aconteceu a elas e eu nem consigo imaginar isso acontecendo com você." Luana ouviu os conselhos da senhora e
percebeu que ela tentava ajudar. Ela então disse que não iria. Porém, não foi isso que ela fez. No dia da entrevista, ela foi. Ela chegou tarde e logo viu que tinha uma fila de pessoas na porta do lugar esperando o momento das entrevistas começarem. Luana entrou na fila. Era tarde quando começaram a chamar as pessoas e já era de noite quando ela foi chamada. Na entrevista, fizeram várias perguntas sobre experiências de trabalho. Luana tinha experiências, mas nunca tinha trabalhado em uma empresa. Todos os seus trabalhos haviam sido em casa de pessoas que moravam em sua cidade natal. Ela se esforçou, mas viu no rosto dos entrevistadores que não tinha conseguido trabalho. Quando ela saiu da entrevista, as ruas já estavam vazias. Luana estava acostumada a andar tranquilamente em sua cidade natal em qualquer horário. Como era praticamente um povoado, todos se conheciam, e o crime mais grave tinha sido quando um dos habitantes bebeu além da conta e quase atropelou o gato de uma moradora com sua bicicleta. A situação se resolveu com um pedido de desculpas e uma xícara de café forte. Mas ali, naquela cidade desconhecida, os perigos que cercavam uma jovem como Luana eram bem mais graves. Quando chegou ao ponto de ônibus, um homem se esgueirou pelas sombras até chegar perto dela. Ele estava bem vestido, com uma mochila nas costas e com um sorriso tranquilo no rosto. Tranquilamente ele se aproximou de Luana e perguntou a ela quais ônibus passavam ali. Luana, inocentemente, disse que não sabia, pois era nova na cidade. Os olhos do homem brilharam quando ela disse aquilo. "Então você é nova na cidade?" ele perguntou. "Sou sim, eu me instalei em um apartamento no prédio no outro lado da cidade. É um lugar pequeno, mas confortável", ela disse de forma despretensiosa. O homem continuou perguntando a Luana mais coisas sobre a sua vida. Então perguntou se tinha alguém esperando ela voltar naquela noite. Assim que Luana disse que não tinha ninguém esperando por ela, o homem avançou rapidamente em sua direção. Antes que Luana entendesse o que estava acontecendo, um carro parou ao seu lado e o homem a empurrou para dentro. Dentro do carro, uma venda preta foi colocada em seu rosto e várias vozes masculinas a mandavam ficar quieta. Ela sentiu algo gelado e pontiagudo ser encostado em seu pescoço e segurou as lágrimas ao entender que aquilo era uma faca. Luana ficou dentro do carro por poucos minutos, que para ela pareceram horas. Ela acabou sendo deixada em um lugar onde havia luzes fortes e estroboscópicas e um palco. No início, Luana ficou confusa com a situação, mas com o passar dos dias, precisou começar a trabalhar ali. O local era uma boate, e Luana entendeu que aquele era um dos lugares que ela tinha visto por fora há alguns dias, sem fachada e com seguranças na entrada. No começo, Luana disse que não queria trabalhar ali e disse que não tinha se candidatado para aquele trabalho. Ela explicou que aquilo deveria ser um engano, mas logo ela entendeu que não era opcional. Muitas das mulheres que trabalhavam ali, tal como Luana, estavam trabalhando forçadamente. A rotina de Luana passou a ser acordar cedo e ir para os palcos dançar usando roupas íntimas cheias de adornos enquanto homens assistiam. Foi muito difícil para ela se acostumar a isso, visto que nunca tinha aparecido com roupas íntimas para nenhum homem antes daqueles terríveis momentos. No começo ela tentou pedir ajuda e tentou fugir também, mas isso só resultou em agressões. Mesmo machucada, Luana ainda era obrigada a dançar nos palcos. Mesmo não sendo um trabalho, já que estava presa ali, Luana recebia dinheiro de alguns homens que iam à boate. Ela também recebia um valor mensal que os donos da boate chamavam de salário, apesar de não ser, já que ela não tinha a opção de se demitir. Luana ficou amiga das outras mulheres que, como ela, estavam presas ali. Elas mostraram a Luana um lugar em que todas guardavam as suas economias. A esperança era que um dia fossem resgatadas e que assim pudessem levar aquele dinheiro que era delas por direito. Luana passou a guardar o seu dinheiro ali também. Todos os dias, Luana olhava para o portão do lugar. Era de metal, muito pesado e ainda tinha um cadeado. Simplesmente impossível de ser aberto com a sua força. Ela sabia disso por já ter tentado. Luana nunca imaginou que, ao sair da casa dos pais, enfrentaria aquela provação. Durante várias noites, antes de dormir no colchão surrado que tinha sido dado a ela, ela se lembrava de Erivan e sonhava poder vê-lo de novo. Ela não queria que ele pensasse que ela o havia abandonado. A rotina de trabalho forçado continuou exaustiva até que um dia o pior aconteceu. Luana já estava ali há meses e nunca tinha sido mandada para ficar a sós com algum cliente. Ela temia muito que um dia isso acontecesse.
já tinha visto várias de suas colegas passarem por aquela situação, mas sempre tinha sido livrada, pois nenhum cliente nunca tinha escolhido. Mas um dia, isso aconteceu. Luana, assustada, disse que não iria, mas bastou que um dos donos do local dissesse para ela ir, e rápido, que ela obedeceu por medo. Enquanto caminhava até uma sala afastada, junto ao homem que tinha pagado por ela, Luana, temerosa, começou a desejar que aquilo tivesse um fim. Ela sentia que não aguentava mais aquilo. Então, ela decidiu que faria a sua última tentativa de fuga. Se fosse pega, pelo menos saberia que tinha tentado. Então, assim que abriu a porta da sala, ela se virou e deu um chute no homem que tinha pagado por ela. O homem foi pego tão de surpresa que caiu no chão. Ela então correu até o portão e, quando chegou lá, começou a bater nele desesperadamente com força. Ela bateu no portão e percebeu que naquele dia estava sem o cadeado. Usando toda a sua força e torcendo para conseguir sair dali, Luana o empurrou. O portão não se mexeu, mas então uma das colegas dela fugiu do palco, se juntou a Luana e começou a empurrar o portão junto com ela. O portão se abriu. Luana e a sua colega saíram correndo na rua, gritando pedindo por ajuda. Muitas pessoas que passavam por perto do local correram na direção das duas. Várias pessoas tiraram os celulares do bolso e ligaram para a polícia. Uma hora depois, o local estava cheio de viaturas. Luana e todas as mulheres tinham sido libertadas. Luana e sua colega, aproveitando um momento em que o enfermeiro da ambulância estava preparando os medicamentos, entraram novamente na boate e pegaram o dinheiro que tinham guardado durante meses, provindo de tanto sofrimento. Elas falaram uma para a outra que depois de tudo aquilo mereciam ficar com o dinheiro. Luana foi tratada pelos médicos e foi levada ao hospital. Lá, como não tinha parentes na cidade, quem a amparou foi a senhora que alugou o apartamento para ela. Emocionada, Luana se desculpou por não ouvir os seus conselhos, mas a senhora disse que nada daquilo era culpa dela. A senhora disse que os verdadeiros culpados já estavam presos e que ficava aliviada em saber que outras mulheres também haviam sido salvas daquela vida de abusos. Luana abraçou aquela mulher que considerava uma avó e as duas se despediram emocionadas. Luana decidiu voltar à sua terra natal. Quando voltou para a casa dos pais, ela não contou nada do que tinha acontecido. Não queria preocupá-los. O dinheiro foi útil para pagar as despesas e alguns remédios, e Luana foi atrás de alguns trabalhos ali na região mesmo para conseguir se manter. Ela sabia que não ganharia tanto dinheiro, mas teria pelo menos um pouco. Uma semana depois, ela foi até a casa de Erivan. De longe, o viu abraçado a outra mulher muito bonita. Os dois davam risadas. Luana se virou para ir embora, mas ouviu Erivan chamando. Ele foi até ela e a beijou. A mulher que ele estava abraçando era sua irmã, que tinha vindo de outra cidade passar uns dias. Erivan, sua irmã e Luana entraram na casa dele. Junto ao seu amado, Luana acabou contando tudo o que tinha passado. Erivan ouviu e, por fim, disse que iriam atrás da justiça. A irmã de Erivan era uma importante advogada. Com os relatos de Luana, ela conseguiu abrir um processo. Outras mulheres acabaram indo à delegacia e contando tudo o que tinham sofrido também. Então foi possível colocar os responsáveis por aqueles crimes de vez na cadeia, pois naquela altura eles já estavam soltos por falta de provas. A advogada ainda conseguiu que Luana e as outras mulheres que tinham sido presas ganhassem uma indenização do Estado. Toda aquela área da cidade foi interditada. Várias boates foram descobertas e várias mulheres foram libertadas. Luana e Erivan puderam, enfim, viver em paz. Após uma escola ser inaugurada na cidade, Luana pegou um trabalho fixo de limpeza. Ela gostava tanto de trabalhar ali que decidiu ser professora e começou a estudar. O amor entre ela e Erivan só cresceu conforme o tempo foi passando. O amor foi tanto que gerou um filho, o qual os dois amaram ainda mais. Luana acabou se formando e se tornando professora. Em suas aulas, ela alertava a todos os seus alunos sobre os seus direitos como seres humanos e dizia para eles tomarem cuidado com desconhecidos. Ensinava que eles deveriam ser pessoas boas e que somente assim o mundo se tornaria um bom lugar. O que você achou das escolhas de Luana? Comente a sua opinião. Se você gostou dessa história emocionante, peço por favor que deixe um gostei neste vídeo. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora também é muito comovente e certamente também vai te emocionar.
se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade e até o próximo vídeo.